Estamos aqui no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e vamos entrevistar o presidente José Augusto de Oliveira Camargo para a disciplina de Comunicação, Cultura e Mídia do primeiro semestre de jornalismo da Universidade FMU. Primeiramente, bom dia. Nós vamos fazer aqui umas perguntas sobre a questão de se o público pode substituir o profissional de comunicação. Não, são coisas diferentes, né? Eu tenho falado várias vezes, essa confusão que criou, né, entre o que seria o blogueiro, para simplificar a história, ou enfim, quem escreve, quem publica alguma coisa na internet e o trabalho jornalístico é uma confusão, na verdade, até mal intencionada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. No sentido, é só o exemplo, todo mundo que sabe escrever é escritor, é alfabetizado, né? Mas ser escritor, né, é uma outra coisa, você tem uma dedicação, você tem uma formação, você tem uma técnica, então, quer dizer, são coisas diferentes. O fato de você poder escrever, e é bom que seja assim, isso deve existir, isso está no campo da liberdade de pensamento, liberdade de expressão, isto é positivo. Agora, isso não pode ser confundido com aquele trabalho que é um trabalho técnico, um trabalho profissional, minucioso, preparado, de, através da linguagem, também publicar essas informações, ou o que a gente chama de matéria jornalística, nesses meios. Então, uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é a liberdade do profissional, do jornalista trabalhar, que tem a ver com o campo da liberdade de imprensa. Essas coisas não são exatamente iguais, apesar da confusão que se faz. Por isso, o jornalista profissional tem uma função, né, de fazer a reportagem, fazer a matéria, fazer o seu trabalho jornalístico, seja no jornal impresso, seja no rádio, seja na TV, seja na internet ou em qualquer outro meio, porventura, venha aí a existir. Há um posicionamento tirado em congresso, não dos sindicatos, mas da própria Federação Nacional dos Jornalistas, ou seja, de todos os sindicatos do Brasil, através, expressado numa decisão feita em congresso da Federação Nacional dos Jornalistas. E essa posição, inclusive, ela já foi tornada pública e enviada internacionalmente para a Federação Internacional dos Jornalistas, Federação Internacional dos Jornalistas, a FIJ, que sede lá em Bruxelas, que recebeu essa posição dos sindicatos brasileiros e a endossou. Então tem sim uma posição clara dos jornalistas brasileiros e alguns internacionais pela formação técnica, pela formação específica do jornalismo, né? Então, o jornalismo, resumindo a ópera, que o jornalismo é algo a ser estudado na universidade, daí a ideia do diploma. Então a ideia da federação é que há necessidade do diploma, né? Sim. Formação específica, né? Ou seja, o diploma. E o que a federação ela está fazendo nesse quesito? Essa situação começou, na verdade, desde o final dos anos 60, 68, através de um decreto, que como era um decreto-lei e era um período autoritário, né, ditadura militar, essa história sempre ficou um pouco confusa entre as pessoas. Mas desde aquela época foi tornado obrigatório o diploma para o exercício do jornalismo. Mas antes disso havia uma grande discussão, já um movimento muito forte para a necessidade
do diploma, tanto que a Casper Libero, uma faculdade de jornalismo, ela tem quase 70 anos. Não é? Então, já desde a primeira metade lá do século passado, já existia no Brasil uma faculdade de jornalismo. Então, quer dizer, essa discussão é muito antiga. Mas, um instrumento legal, um decreto-lei, oficializou essa questão do diploma. Há 10 anos atrás, mais ou menos, houve uma discussão fomentada pelas empresas de comunicação, isso é importante frisar, de que não haveria necessidade do diploma e de que, outro ponto, a legislação que criou o diploma, a necessidade de obrigatoriedade do diploma, que era uma legislação feita no período de exceção, ou seja, na ditadura, então ela não teria sido recepcionada, ou seja, ela não teria sido aceita pela nova situação democrática do Brasil, marcada pela Constituição de 1988. Então havia uma discussão jurídica, né, enfim, tese jurídica ia ser discutida, e havia uma posição ideológica, política, de ter ou não necessidade de diploma. Então, essas duas coisas que fizeram com que finalmente uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerasse aquela linha, aquela pequena parte da lei que diz que para obter o registro é preciso ter a formação, a habilitação, a formação universitária, foi excluída da lei. Então ficou o resto todo da lei, né? Mas ficou faltando essa qualificação, o que na verdade fez com que não se precisasse de qualificação nenhuma na letra da lei. Porque se você diz, por exemplo, a lei não diz hoje, a lei ficou capenga, na verdade, quando se excluiu isso, não se colocou nada no lugar, e o legislativo não pode colocar nada no lugar, porque ele não pode fazer lei. Se ele tivesse, ao invés do diploma, tem que fazer qualquer coisa, sorteio, né? Qualquer coisa que ele tivesse colocado ali, ele estaria legislando, ou seja, estava criando lei. Se ele criar leis, ele passa a entrar em conflito com o legislativo. Ele pode julgar a lei, mas ele não pode criar a lei. Então, ao tirar aquilo lá, ficou um vácuo jurídico que só pode ser preenchido pelo legislativo, através de uma nova lei. Então, hoje tem um movimento no Brasil inteiro, e já existem leis sendo discutidas, apresentadas, muito aprovada no Senado, que está na Câmara agora, que é conhecida como PEC do Diploma, que é o projeto de emenda constitucional, né, de jornalistas, que já está em discussão. Então, a resolução desse caso tem que se dar no âmbito legislativo. Formalmente não existe outra forma de resolver isso. Não é mais a vontade de sindicatos ou de empresas ou de qualquer um que seja que vai legalmente resolver esse problema. Então é nesse estágio que está o debate, né? O que não quer dizer, o que não proíbe, ou que empresas ou que entidades exijam o diploma, mas aí é um ato pessoal, né? Uma empresa pode chegar e falar assim: aqui eu só vou contratar jornalista diplomado, mas é uma determinação interna da empresa, né? Não é uma imposição legal. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há exigência do diploma, né? O jornalismo lá funciona? Olha, cada país tem um método. Na Itália, por exemplo, existe uma ordem dos jornalistas, como existe a ordem dos advogados. Você faz uma prova para se inscrever na ordem. Se você passa na prova, não precisa de diploma, não precisa de faculdade de jornalismo. Pode fazer qualquer faculdade, mas você tem que fazer a prova. Se você não passa na prova da ordem, você não pode exercer a profissão. Então existem vários métodos, né, várias formas de regular esta situação. O que vai determinar se o jornalismo vai ser bom ou mal não é necessariamente a questão do diploma em si, mas o diploma é uma qualificação, uma
base de formação que pode ajudar a criar aí sim um jornalismo de qualidade. Quer dizer, ele vai resolver o problema do jornalismo? Não. Mas ajuda, melhor. Né? Então é essa a situação. Agora, nos Estados Unidos tem tanto problema de mau jornalismo como tem em qualquer outro lugar. Né? O jornalismo sensacionalista dos Estados Unidos é muito conhecido. O poder discricionário das grandes redes também é presente. Eles também têm lá seus interesses, manipulam informações, eles fazem exatamente aquilo que o pessoal aqui no Brasil diz que o PIG faz, né? Que deve ter ouvido isso, que a grande imprensa, através de seus interesses, pode manipular, pode distorcer informações, esconder informações, privilegiar informações. Isso acontece exatamente igual nos Estados Unidos. Há lobby contra a exigência do diploma? Quem faz e qual é o interesse? Olha, já foi pior. Né? Hoje eu acho que essa questão está, eu diria, que majoritariamente pendendo para o lado de que o diploma é melhor do que não tê-lo. Eu acho que tanto a opinião pública quanto grande parte das próprias empresas, dos jornalistas, dos profissionais, das pessoas que querem se tornar jornalistas, né? Então eu acho que hoje a situação está melhor do que estava há 4, 5 anos atrás. Né? Agora, sempre tem, claro, as pessoas que querem se aproveitar da situação, querem ter algumas vantagens, mas eu acho que a sociedade brasileira, eu diria que ela é favorável à questão da formação profissional, da qualificação através do diploma para o jornalista. Os cursos de jornalismo, você acha que eles atendem às expectativas do mercado? Olha, pode não atender plenamente. Agora, eu acho que os cursos de jornalistas no Brasil foram feitos para atender a expectativa do mercado. Eles não, na sua maioria, eles não foram pensados para criar um profissional crítico, um profissional com uma formação mais contestadora, uma formação mais independente. Eles foram pensados para suprir mão de obra no mercado, né? Na maioria dos cursos, né? Tanto que tem uma discussão de qual seria o currículo adequado para uma faculdade de jornalismo. Né? Você tem que aprender a mexer com equipamento, porque você vai ter que trabalhar com equipamento, ou você vai ter que aprender a raciocinar sobre a real situação, o momento social em que você vive, para poder daí extrair a informação, hierarquizá-la e poder passar para o ouvinte, né, para o leitor, enfim, para o cidadão. Então a discussão é se é uma coisa mais técnica ou se é uma coisa mais, na ausência de uma palavra melhor, uma coisa mais de filosofia de trabalho. Nessa discussão existe. Então eu acho que os cursos, na sua maioria, se pensam como formadores de mão de obra para o mercado. Eles se entendem assim. Como você acha que o jornalista contribui com a sociedade? Pois o jornalista tem uma função social, que é a de organizar a informação de uma certa forma em que ela seja útil para a sociedade. Eu simplifico dessa forma, né? Porque o jornalismo não é uma ciência, ele não cria novos produtos, novos conhecimentos. Então não é uma ciência exata e como ciência social, como atividade social, ela não cria pensamento em si, né? Mas ela difunde pensamento, ela difunde informação, hierarquiza, organiza, torna essa
informação acessível ao público, ela traduz o mundo atual para o público, né? Mas ela não cria o mundo. Né? Então, nesse aspecto, ela é essencial na sociedade moderna. Aliás, ela é fruto da sociedade moderna. Em pese que as pessoas começam a buscar a origem do jornalismo lá na Grécia, vai e vem caminhando pela Idade Média, pelas cartas e etc, etc, etc. E tal. O fato é que o jornalismo moderno nasceu na Revolução Industrial. Nasceu na Revolução Industrial, quando a sociedade começou a se tornar uma sociedade urbana, quando a concentração humana chegou a um grau tão grande que você difundir informação ali para aquele público passou a ser essencial. E aí nasceu o jornal diário, você entrega a informação para cada um diariamente. Aí depois veio rádio, TV, etc., hoje internet e tudo mais. Mas então, quer dizer, o jornalismo é uma atividade moderna, uma atividade que tem a sua função nesse mundo moderno. Então, é para isso que é o jornalismo. Ele nasceu com a modernidade, né? E a internet, essas coisas, parte da modernidade e não é inimiga do jornalismo. Quais os maiores desafios para o exercício da profissão? Nós temos, aí a gente pode elencar algumas coisas, mas o problema da formação, que nós estamos falando aqui, tudo isso a gente pode colocar aí na nossa lista. Mas eu acho que hoje existe um problema muito sério, que é uma contradição entre a concentração do poder midiático na mão de poucas empresas e a possibilidade tecnológica de criar veículos jornalísticos com uma facilidade muito maior do que tinha 50 anos atrás. No entanto, esse potencial informativo que as novas tecnologias nos permitem, ele acaba não sendo aproveitado da maneira ideal. Não é que ele não seja aproveitado, não é que não tenham pessoas usando, tentando, ou mesmo empresas, não é isso. Mas é claro que ele poderia ser muito mais útil à sociedade, ele poderia ajudar muito mais o jornalismo e os jornalistas se nós estivéssemos numa sociedade onde a concentração do poder da informação fosse mais democratizada. Eu acho que isso é um problema muito sério, porque isso é um problema para o consumidor da informação, que acaba tendo um espaço de busca da informação muito menor do que ele poderia ter, acaba sendo um problema para o profissional que se vê obrigado a oferecer o seu trabalho apenas para esses pequenos grupos ou esses grupos que monopolizam a informação, controlam a informação, e do ponto de vista estritamente sindical, dá um poder econômico para essas empresas que chega a definir padrão salarial. Você acaba tendo que se conformar com aquilo que essas empresas querem formatar no mercado de trabalho. Então esse é um grande problema. Eu diria um problema muito sério, que não quer dizer que seja o único, né? Mas eu acho que é o mais importante. A internet, você acredita que ela muda um pouco esse cenário com a maior utilização da internet para informação? Então, a internet é um meio de informação. A questão é, como é que se vai fazer jornalismo na internet? Né? Porque, antes de mais nada, o jornalismo como profissão exige que você sobreviva da sua profissão, exige que o seu trabalho como jornalista seja remunerado para que você possa viver disso. Senão você não vai produzir. Não, você vai ter que fazer outra coisa na sua vida e não jornalismo. Não é? Se você não ganha, não consegue, com a sua atividade jornalística, com o seu trabalho de jornalista, sobreviver economicamente no mundo atual, você vai procurar outra coisa. Aí então o jornalismo, se você vai trabalhar os blogs, a internet como um hobby, né, isto não se sustenta enquanto projeto a longo prazo. Né? Vai ser um momento
uma eventualidade ali dentro da sua carreira em que você pode fazer isso ou não. Não se consolida como profissão, como meio de vida. Então é preciso que você se consolide como espaço profissional de atuação do jornalista. Nesse aspecto, a internet está caminhando passos muito lentos. Né? Quem são os grandes divulgadores de informação? Ainda são os grandes sites ou as páginas dos veículos tradicionais, Folha, Estadão, ou grandes empresas de internet, como o UOL, como Terra, enfim. Né? Esses espaços ainda são os espaços onde estão concentradas as informações, onde a maioria das pessoas busca a informação. O que não quer dizer que não exista um movimento, mas ele é por baixo deste movimento, que aí é muito mais um movimento de emissão de opinião do que de jornalismo, quando você cria suas redes, posta nessas redes, coloca nessas redes as opiniões ou as situações que você quer divulgar. Né? Então, experiências como Mídia Ninja, como essa, enfim, todas essas que a gente tem agora no Grupo Novo, Ponte, eles são ainda experiências incipientes. A questão é, elas se consolidarão enquanto núcleos de informação ou não? Para que isso aconteça, você tem que consolidá-la como um veículo autossustentável também do ponto de vista econômico, senão você não consegue manter. Né? Então, quer dizer, a internet ainda está na infância. Né? Vamos ver até onde vai. Agora, ela é um instrumento de divulgação de opinião, de liberdade de opinião. Na Revolução Francesa, se você quisesse dizer o que você estava pensando, você ia no café lá girondino, subia na cadeira e fazia discurso. Hoje você pode pôr o seu discurso na internet. Né? Mas esta é uma analogia que eu gosto bastante. A internet potencializou o banquinho, né? Mas aí a transformar isso, essas pessoas que fazem discurso na internet em jornalistas ou em escritores, em pensadores, em filósofos, tem todo um trabalho de elaboração que acho que a internet ainda não atingiu. Tem espaço para o jornalista na cultura colaborativa? O jornalismo é uma atividade feita em grupo, sempre foi. Essa história de que o número de colunistas, né, aqueles que assinam a sua matéria, que são os únicos donos exclusivos da sua matéria, é muito pequeno. 90% das atividades jornalísticas são atividades coletivas. Né? Quer dizer, você pega uma pauta que não foi você que fez na maioria das vezes, você faz uma matéria, um texto, passa para um segundo editar, esse daí passa para um terceiro, né? Às vezes você está fazendo a sua matéria, tem uma foto que vai ser usada, que você nem conhece o repórter fotográfico. Então a natureza do trabalho jornalístico sempre foi um trabalho coletivo. Ele acabou tendo espaço também dentro do jornalismo para o jornalista que ficou mais conhecido, mais admirado, que faz o seu trabalho individual, mas o conjunto do trabalho jornalístico é um trabalho coletivo, né? Coletivo tanto na elaboração do material quanto na confecção do jornal, porque ele tem uma linha industrial que outras pessoas trabalham em conjunto. Então ele é historicamente ele sempre foi um espaço coletivo de atuação, né? Agora nós tivemos um problema com o tempo que o jornalismo nos últimos anos, isso é coisa de décadas, que se exacerbou a posição no interior do jornalismo dessas chamadas estrelas das colunas, dos colunistas. Né? O Ricardo Couto falou uma vez que ele achava um absurdo que se abria um jornal, tinha mais coluna que um templo grego. Né? Tanto colunista que vinha lá dentro, tanta coluna. Mas isso é um fenômeno relativamente recente. Né? Hoje você tem lá coluna de tudo. Né? As colunas, antigamente, elas se reduziam mais a
questões muito específicas, a coluna de livros, né, que é um cara especializado em livros, em literatura, em arte, em cinema, em agora. Hoje isso se transformou também, por quê? Porque alguns jornalistas são picados pela mosca da autopromoção midiática, né? Se veem um pouco como personalidades também, né? Como personalidades da moda. Isso, de certa forma, foi muito a televisão que criou, porque transformou alguns jornalistas que apareciam na TV em espécie de estrelas, né, da informação. Então, se criou essa... Mas, na história da imprensa, ela sempre foi muito mais... Ela foi, por natureza, colaborativa. Hoje que a gente está um pouco exacerbando a função individual desses colunistas, mas eu vejo, inclusive, isso como empobrecedor da reportagem, porque ao invés de você aproveitar, incentivar, que você mande repórter para a rua, repórter fotográfico para a rua, pessoas para apurar, você pega um cara e fala, dá a sua opinião aí sobre o que aconteceu. Não é? Isso eu acho que também é uma das facetas desse nosso jornalismo moderno. Hoje é bem menor, né? Mas no começo havia aquela discussão. Eu acho que é exatamente por causa desta questão assim mais pessoal, assim, eu me fiz jornalista, eu sou um grande colunista, e aí você também criava esse raciocínio de que a coisa é mais um atributo individual do que uma formação profissional. Mas foi pior antes. Hoje as pessoas percebem, até porque tem gente que tem uma visão muito pragmática da coisa. Olha, eu vim, estudei, trabalhei, escolhi uma faculdade para fazer, fiz essa faculdade, né? Estou me dedicando a isso. Como que eu posso concordar que de repente tudo isso que eu fiz não tenha validade e uma pessoa que é primo do dono do jornal e coloque lá para ser, às vezes, o meu chefe, né? Então tem gente que até por essa questão pragmática acaba defendendo o diploma, acaba defendendo a formação. O número de profissionais que hoje dizem, profissionais que estão trabalhando efetivamente como jornalistas, dizendo que não precisa de diploma, que é bobagem, diminuiu muito, porque eles estão vendo que não é só uma questão restrita a você fazer ou deixar de fazer uma universidade. Toda a questão que envolve a organização da profissão, a qualidade do trabalho, a proteção que você tem como jornalista, sua representação oficial através do sindicato, sua representação social, seu reconhecimento perante o público como uma pessoa capacitada, preparada para aquilo. Então as pessoas perceberam que o diploma é uma parte desse conjunto complexo que é a imagem do jornalista perante a sociedade, né? Veja se tem muita discussão. Você poderia iniciar uma grande discussão. Hoje a Constituição garante o direito de defender seus direitos, que você não precisa de jornalista, de advogado, né? Porque, né, você tem direito de defesa, eu posso me defender se eu quiser. Agora, ver se no mundo social alguém acha que você pode enfrentar uma situação complexa num tribunal se você não tiver o auxílio de um profissional preparado, né? Aí eu vou lá e resolvo. Não, você não vai, você procura um profissional especializado, que é o profissional de direito. Então, essa imagem se consolidou na sociedade. A imagem da formação do advogado está dada, é claro, a formação do engenheiro, a formação do arquiteto, por aí vai. Agora, a imagem da formação do jornalista não se completou. Esta visão da sociedade sobre o jornalismo é muito mais avançada. Às vezes eles entendem essa necessidade desta formação, desta qualificação, às vezes mais até do que algumas pessoas diretamente envolvidas com fazer jornalismo. Mas é melhor hoje, é uma compreensão sobre esse quadro muito maior hoje do que era 10, 15 anos atrás, quando essa discussão do diploma estava pegando fogo, né? Os direitos da classe trabalhista, do jornalista,
eles estão assegurados? Sim, tem todo um arcabouço legal, que você vai perguntar, é o melhor sistema de proteção do mundo? Não, né? A gente sabe das limitações que existem, do conflito que existe entre o mundo do capital e o mundo do trabalho. Essas coisas existem, mas os profissionais jornalistas, ao se tornarem profissionais, eles têm uma proteção que é, primeiro, a proteção geral da CLT, né, da Consolidação dos Direitos do Trabalho, que protege qualquer profissional com carteira assinada no Brasil. Segundo, são as proteções negociadas entre os sindicatos e as empresas. Isso no Brasil inteiro é estado por estado, é separado. E aí tem muita diferença entre uma coisa e outra. Mas tem esta proteção, que vai, por exemplo, coisas que não são obrigatórias do Estado, pelo Estado, mas que se tornam obrigatórias pela convenção coletiva, que é uma coisa muito comum, que é, por exemplo, o fornecimento de ticket e vale alimentação. Que é uma coisa muito comum, que você acha, puxa vida, todo mundo tem, mas todo mundo tem porque existe um acordo entre os sindicatos e as empresas. O jornalismo está buscando. Então, existe uma série de proteções que são conquistadas pela atuação sindical e não são leis. Elas só existem porque o sindicato existe. Né? Então, existe um conjunto dessas regras. Todos os estados do Brasil têm as suas questões. Então, significa tem um bloco, que é um bloco que está assegurado na legislação de direitos, e tem um bloco que é o bloco negociado entre o capital e o trabalho, que acrescenta coisas sobre aquela base legal já existente. Hoje, muitos jornalistas eles estão sendo obrigados a abrir uma empresa e são contratados como pessoa jurídica. Qual a posição do sindicato com relação a essa situação? Bom, isso é uma ilegalidade e tem diminuído ano a ano. Diminuído por quê? Porque à medida em que os profissionais se conscientizam que isso é uma fraude e que eles, ao sair das empresas, processam as empresas, essa prática começa a ficar a cara das empresas, porque aquilo que é feito uma coisa para economizar, começa a ficar caro. Segundo, o Ministério, o governo brasileiro atual, desde o governo Lula para cá, ele tem uma decisão política clara de organizar o mundo do trabalho. Né? Tanto que uma das grandes bandeiras da propaganda do PT é: o Brasil é um país que aumentou o nível de emprego. O Brasil hoje está próximo do pleno emprego. E para você fazer isso funcionar, você tem que coibir essas práticas ilegais. Então, o que é? Hoje em dia, tem uma fiscalização maior nas empresas do que tinha 10 anos atrás. Tanto por parte do Ministério do Trabalho, quanto por parte da promotoria pública, enfim, dos órgãos públicos. Então, as empresas, se elas se veem, começam a ser multadas, começa a ter que responder processo na justiça, começa a ter problema político com isso. Elas começam a fazer as contas e ver que aquilo que ela fez para economizar, no final das contas, não está economizando tanto assim. Então, começam a rever essas práticas. Né? Então, hoje, o número de PJs é menor nas grandes empresas do que era 5 anos atrás. A Folha, o Estadão tem. Tem tanto quanto tinha antigamente? Não. Exatamente porque há essa fiscalização e essa cobrança, mas as empresas começam a perceber que o negócio não está tão fácil assim. Né? Agora, e tem também uma cultura, isso é um outro problema, uma cultura de alguns jornalistas que pensam de uma forma muito imediata e acham que estão levando vantagem, porque eles fazem uma conta muito rápida. Bom, então o imposto que eu vou pagar é tanto, eu não vou ter que me preocupar com isso aqui e tal, mas eles não fazem, na verdade, uma conta a médio prazo, onde você começa a ter prejuízo a médio prazo nas férias, 13º, licença remunerada, os
os direitos trabalhistas, as vantagens trabalhistas como ticket, licença maternidade, enfim, todas essas situações, e não fazem a conta a longo prazo, que diz assim, se eu não me reorganizar aqui, eu não vou conseguir aposentar, porque eu não estou com o INSS, eu não vou estar. Então daqui 15, 20 anos, né, 30 anos, quando eu já tiver uma idade de me aposentar, eu não vou aposentar, porque eu não consegui, né, eu não consegui pagar a minha previdência privada, eu não consegui me organizar como autônomo perante a Previdência, e alguns poucos que até pensam nisso, eles fazem uma coisa que acontece aqui toda hora, eles recolhem sobre um salário mínimo só para ter uma garantia mínima. Aí quando ele vai aposentar, ele chega lá e fala, pô, mas eu vou aposentar com um salário mínimo? Eu falo assim, mas meu amigo, você foi freela a vida inteira e pagou o INSS sobre um salário mínimo. Ah, mas eu ganhava muito mais com o salário, eu tirava muito mais com o salário mínimo. Mas você recolheu sobre o salário mínimo. Então a Previdência privada, a Previdência vai te aposentar sobre o salário mínimo. Isso os que são organizados. Porque a maioria simplesmente paga um período, deixa de pagar outro, nunca pagou. Então também tem esse problema de pessoal interno, alguns jornalistas. Então, por isso que esse PJ é uma grande fraude. O que é diferente, vamos deixar claro, que não quer dizer que jornalistas não possam efetivamente querer abrir uma empresa de comunicação, mas aí é outra história. Estamos falando desse PJ que presta serviço, que é um empregado travestido de PJ, né? Esse trabalho nosso, presidente, ele vai ser veiculado para o primeiro semestre da FMU. O senhor teria algum recado para dar para esses alunos, para esses futuros jornalistas? Olha, eu já falei isso antes em outras faculdades. A maioria das pessoas que estão cursando a faculdade de jornalismo tem uma vantagem sobre grande parte, sobre 90% da população, que é o seguinte, escolheram o que querem fazer na vida. Não é aquela pessoa que preciso trabalhar para sustentar a minha família e vou procurar um trabalho. Apareceu um trabalho de vendedor, vou ser vendedor. Né? Quem está fazendo isso vale para outras faculdades também. Quem entra na faculdade normalmente porque escolhe uma profissão. Se escolhe a profissão, escolhe ser jornalista. E isso lhe dá uma vantagem sobre a maioria da população que é obrigada a fazer o trabalho que aparece na sua oportunidade que ele tem. Então, o estudante de jornalismo começou porque quer ser jornalista. Se quer ser jornalista, precisa, além de estar na faculdade, né, ele precisa conhecer o jornalismo, ele precisa ler jornais, ele precisa ver os livros, ele precisa ter uma formação sólida do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista social, e precisa se dedicar ao trabalho, porque sem esta formação além da faculdade, ele vai enfrentar um mercado de trabalho muito difícil, porque o número de jornalistas que se formam anualmente é, infelizmente, maior do que o número de vagas abertas. O número de vagas para jornalistas abertas anualmente não chega a ser alguma coisa em torno no máximo de metade do número de formandos do ano. Então formam-se muitos jornalistas e o mercado de trabalho absorve muito pouco. Isso estão falando dos diplomados, e esses caras vão ter a concorrência, pelo menos do ponto de vista legal, é aberta a possibilidade deles terem a concorrência daqueles que não estão fazendo a faculdade. Porque hoje, né? Então vocês precisam se preparar para efetivamente exercerem o jornalismo, conhecendo, terminando a faculdade, se aproximando do mercado, procurando essas alternativas, né, de crescimento cultural, crescimento social, para além do curso. E frequentem aqui o sindicato, vejam os materiais, olhem o nosso site, participem das atividades, que isso também faz com que vocês comecem a se aproximar do universo cultural do profissional. Então, você passa
conviver mesmo que esporadicamente, né, com pessoas que já estão na profissão, então vocês começam a conhecer o modus operandi, o modus vivendi dos profissionais. Pierre Bourdieu diz que isso é muito importante, é o hábito, você precisa criar o hábito profissional. Tá certo, então, muito obrigado.